Fala galera, eu sou o Moa e o Golden State Warriors vence o título da NBA de 2022. Com isso, Stephen Curry conquista seu quarto título da liga e o tão esperado prêmio de MVP das finais, que escapou nas outras 3 vezes que ele ganhou o título. Com isso, muito vem se falando em que posição, onde o Stephen Curry tá na história dos jogadores da NBA e mais especificamente dos armadores, já que é a posição que ele joga desde o começo da sua carreira. Então, no episódio de hoje do Rebodunk, a gente vai fazer uma análise aí e eu vou dar a minha opinião de onde o Stephen Curry tá entre os melhores armadores da história da NBA. Mas antes da gente começar, eu vou pedir, dá uma olhada aqui no botão embaixo, vê se você segue, se você tá inscrito, e se não tiver, já clica no botão aí pra seguir, se inscrever no Rebodunk e não perder nenhum episódio. Bora lá então pro episódio. A gente vai fazer hoje uma análise pra saber onde o Stephen Curry tá entre os melhores armadores da história. E já vou adiantar falando que pra mim o Curry é um dos 3 melhores armadores da história do basquete, da história da NBA. Então no episódio de hoje a gente vai comparar o Curry com os outros 2 colocados, que eu já vou falar o nome, que pra mim, quem são esses 2 colocados. E no final do episódio, a gente vai, óbvio, né, que não vou ficar em cima do muro, e vou falar quem que é o melhor armador da história da NBA pra mim, quem tá em segundo lugar e quem tá na terceira posição desse ranking que a gente vai fazer hoje. Primeiro, vamos começar falando dos dados, né, da carreira, dos prêmios, das estatísticas, de cada um desses top 3 do ranking aí, do pódio dos 3 melhores armadores da história. Vamos começar falando de um grandíssimo jogador, grande armador, Oscar Robertson. O Oscar Robertson tem 1,96 de altura, ele jogou 14 temporadas na NBA, ele jogou entre o ano de 61 e o ano de 74, e ele atuou por 2 times da NBA, o Cincinnati Royals, que hoje seria o Sacramento Kings, e o Milwaukee Bucks. Bora falar agora um pouquinho dos prêmios aí da carreira do Oscar Robertson. Ele foi o Rookie of the Year, o novato do ano, no seu ano de estreia em 61 na NBA. Ele foi 12 vezes selecionado para o All-Star Game. Dessas 12, ele foi 3 vezes MVP desse All-Star Game, 11 vezes no All-NBA Team, 6 vezes campeão de assistências da NBA, ele foi 1 vez MVP no ano de 64, 1 vez campeão da NBA no ano de 1971 pelo Milwaukee Bucks. Na época, o Oscar Robertson tinha 32 anos quando conquistou o título, e nesse time campeão, quem jogava com ele no Bucks era só o Kareem Abdul-Jabbar. Oscar Robertson tá no Hall da Fama da NBA, no Hall da Fama do basquete. Ele ganhou o ouro olímpico em 1960 e, obviamente, né, galera, ele tá entre os 75 maiores jogadores da história, seleção da NBA. E nesse episódio, vocês vão ver que eu vou dar um codinome para cada um dos 3 jogadores. Pra mim, o Oscar Robertson é o armador scorer. É aquele armador que faz as pontuações, que carrega muitas vezes o time. Essa era a característica do Oscar Robertson, o armador scorer. E eu vou trazer as médias dele aqui de carreira na temporada regular para traduzir isso. Um armador tinha 25 pontos por jogo, essas foram as médias da carreira dele, 25 pontos por jogo, 9 assistências por jogo, 7 rebotes por jogo, 48% de field goal, 83% de lance livre e olha só, galera, o Oscar Robertson teve 42 minutos por jogo de média. Lembrando que na NBA são 4 tempos de 12. O máximo que um jogador pode jogar uma partida é 48. Falando do tempo normal, né, sem contar a prorrogação. A média do Oscar Robertson era 42 minutos, véio, e quase 50% de field goal. No caso, ele teve 48, que é um ótimo aproveitamento. Olha só, tudo isso para 25 pontos por jogo. Altíssimo. Só um detalhe, vocês vão perceber que no Oscar Robertson a gente não falou o número de porcentagem de 3 pontos da carreira dele. É porque não tinha na época. Você que tá chegando agora no basquete, que não sabia, a linha de 3 pontos foi adicionada na NBA só no ano de 84. Ou seja, de 1984 para trás, não tinha linha de 3 pontos. Então, qualquer lugar que você arremessasse valia 2. Como o Oscar Robertson, a carreira dele foi de 61 até 74, não tem
estatística, não tem dados dele de linha de 3 pontos, porque simplesmente não existia uma linha de 3 pontos. Se liga só mais dados do Oscar Robertson. Aos 23 anos de idade, com 23 anos, o Oscar Robertson teve uma temporada de média de triple-double. E não foi só na temporada regular, não. Igual o Westbrook, que é o cara do triple-double, que passou o Oscar Robertson até, mas ele, com 23 anos, teve média de triple-double na temporada regular de 1962 e também nos playoffs. Vou falar os números aqui. Temporada de 62, então. Oscar Robertson, na parte da temporada regular. 30 pontos por jogo, 11 assistências por jogo, 12 rebotes por jogo. Tudo isso ele teve média, galera, de 44 minutos por jogo nessa temporada regular. E nos playoffs desse mesmo ano de 62, ele teve 28 pontos por jogo, 11 assistências por jogo, 11 rebotes por jogo e piorou. Ele foi para 46 minutos por jogo de média. Tudo bem que os Cincinnati Royals acabaram saindo dos playoffs, sendo eliminado na primeira fase, então ele jogou poucos jogos, mas mesmo assim, ter média de temporada regular de 44 minutos para 30 pontos por jogo, e depois nos playoffs de 46 minutos para 28 pontos por jogo, altíssimo, altíssimo. Por isso que eu dei o codinome pro Oscar Robertson de o armador scorer. E agora, pra Laker Nation ficar feliz, vamos falar do nosso segundo armador aqui desse episódio, Magic Johnson, o cara das assistências, sem dúvida nenhuma. Magic Johnson, que tem 2,6 metros de altura, 10 centímetros mais alto que o Oscar Robertson. O Magic Johnson jogou 13 temporadas na NBA, uma temporada a menos que o Oscar Robertson. Nessas 13 temporadas na NBA, na real, foram de 1980 até 1996. E aí você deve estar olhando isso e falando, Moa, não dá 13 temporadas entre 80 e 96. É porque ele ficou 4 temporadas sem atuar pela NBA entre 92 e 95 por conta do HIV que ele tem até hoje, e na época sofreu muito preconceito, muito não se sabia na década de 90 sobre o HIV, então ele ficou 4 temporadas na NBA fora, e ele voltou na temporada de 96, mas como uma temporada de despedida, para ter uma temporada se despedindo do basquete e jogando. Bora agora falar dos prêmios do Magic Johnson. Ele foi 12 vezes selecionado pro All-Star Game, em 13 temporadas, hein, galera? Só um ano que ele não foi selecionado. 2 vezes ele foi MVP do All-Star Game, 10 vezes selecionados para o All-NBA Team, 4 vezes campeão de assistências na temporada, 2 vezes campeão de roubos de bola, ou seja, os steals. Ele foi 3 vezes MVP da NBA, 5 vezes campeão, tem 5 anéis de campeão, Magic Johnson. Dos 5, 3 vezes ele foi MVP da final. Obviamente ele também tá no Hall da Fama do basquete da NBA, e ele ganhou o ouro olímpico em 92. Ele fazia parte daquele Dream Team com Michael Jordan e vários outros jogadores aí. Obviamente, com esse currículo, ele tá entre os 75 maiores jogadores da história, seleção da NBA. E como eu falei que eu vou dar o codinome para cada jogador, Oscar Robertson, armador scorer, Magic Johnson, armador das assistências. E eu vou mostrar aqui os números da carreira dele para provar isso. Magic Johnson, então, tem médias de carreira 19 pontos por jogo, 11 assistências por jogo, tem média de double-double, Magic Johnson na sua carreira, 7 rebotes por jogo, 52% de field goal, então tinha um ótimo aproveitamento de arremessos e infiltrações, Magic Johnson, 30% para 3 pontos, lembra que depois de 84, Magic Johnson jogou de 80 a 96, mas na prática mesmo ele jogou de 80 a 91. Vamos ser bem sincero aqui, 91, 92. Então nessas temporadas, a partir de 84 adicionaram a linha de 3 pontos e ele tinha 30% só de arremesso, de aproveitamento de arremesso, mas naquela época a gente tem que entender como era jogado o basquete na época. Naquela época não se treinava, não tinha todo um desenvolvimento desde muito novo para arremessar de 3 pontos igual tem hoje, né? O Magic Johnson teve que aprender a arremessar de 3
no meio da sua carreira. Ele entrou em 80 na NBA, em 84 foi adicionado a linha de 3. Então a gente é óbvio, né, galera? Tem que colocar esses contextos também, não dá pra só olhar para o número de 30% da linha de 3 pontos. Depois ele teve 84% de lance livre na sua carreira, altíssimo aproveitamento em 36 minutos por jogo de média na carreira de Magic Johnson. E alguns outros dados do Magic Johnson que deixam ele é um absurdo. Em todos os anos que o Magic Johnson jogou pelo Lakers, nas 13 temporadas, em todas as temporadas o Lakers foi para os playoffs. Toda. E dentro de 13 temporadas, 5 títulos ele trouxe pro Los Angeles Lakers. Assim, um número absurdo. Cara, como com um cara, na carreira toda dele, ele leva o time que ele tá pros playoffs. Absurdo. E além disso, outro dado incrível do Magic Johnson é que no seu primeiro ano de NBA, 1980, Magic Johnson tinha 20 anos de idade. Ele já foi campeão e não só foi campeão, ele ganhou o MVP da final. Magic Johnson, com 20 aninhos, um adolescente praticamente, ganhou um título da NBA e foi o MVP da final. É ou não é absurdo esse dado? E agora vamos pro nosso último jogador e o que dá título a esse episódio do Rebodunk, né? Vamos falar de Stephen Curry. Stephen Curry que tem 1,88 de altura, 8 centímetros mais baixo aí que o Oscar Robertson e quase 20 centímetros mais baixo aí que o Magic Johnson. Stephen Curry com 1,88 já jogou 13 temporadas na NBA, empatando aí com o Magic Johnson e uma temporada a menos ainda que o Oscar Robertson, mas pela longevidade, sem dúvida o Stephen Curry vai jogar muitas temporadas ainda pela liga. Nessas 13 temporadas, que começou em 2010, a carreira do Stephen Curry, ele atuou sempre por um time só, assim como o Magic Johnson sempre atuou pelo Lakers, Stephen Curry só jogou pelo Golden State Warriors, time que draftou ele. Bora agora pros números do nosso brinquedinho assassino, do Stephen Curry, a jararaca. Vamos começar. Das 13 temporadas, ele foi 8 vezes selecionado pro All-Star Game. Ele foi uma vez MVP desse All-Star Game, 8 vezes no All-NBA Team, 4 vezes campeão de assistências da NBA, uma vez campeão de roubos de bola, de steals, 2 vezes campeão em pontuação da temporada regular, 7 vezes líder de bolas de 3 pontos na temporada da NBA, 2 vezes ele ganhou o torneio de 3 pontos, 2 vezes ele foi MVP da NBA, sendo que em uma delas, que foi o ano de 2016, ele foi o MVP unânime, que foi a única vez na história da NBA que um jogador foi MVP da temporada regular e foi unânime, foi o Stephen Curry. Ele foi uma vez MVP da final da Conferência Oeste, que foi nesse ano de 2022, ano que foi lançado o prêmio, então só o Curry tem esse título, porque começou agora. 4 vezes campeão da NBA com o Warriors nos últimos 8 anos, em 6 finais jogadas. E ele foi uma vez o MVP da final, esse prêmio que ele tanto queria, que foi nesse último título de 2022. E óbvio, né, que o Stephen Curry, com esse currículo riquíssimo, já tá aí na seleção da NBA entre os 75 maiores jogadores da história. E qual é o codinome do Stephen Curry? Não é muito difícil de saber, né? Oscar Robertson, armador pontuador. Magic Johnson, armador das assistências. E o Stephen Curry, é óbvio que ele é o armador arremessador. E vamos mostrar aqui agora as médias por enquanto, porque o Stephen Curry ainda tá jogando e ainda tem muito chão pela frente para aumentar ainda mais essas estatísticas. As médias por enquanto em 13 temporadas dele de carreira são 24 pontos por jogo, 6 assistências por jogo, 4 rebotes por jogo em 47% de field goal, 42, galera, de carreira, 42% da linha de 3 pontos, 90% de lance livre, altíssimo aproveitamento de 3 pontos e de lance livre, e em 34 minutos por jogo de média na sua carreira. Nas 13 temporadas que o Stephen Curry atuou pelo Warriors, ele levou o Warriors só a 8 playoffs. Eu falei só, mas na verdade é bastante, né? Pô, das 13, só ficar de fora de 5 playoffs é bastante. Mas eu falei só
porque a gente acabou de falar do Magic Johnson, que levou o Lakers em todos os 13 anos da carreira para 13 anos de playoffs. Por isso que eu falei só. Mas se a gente olha o dado do Curry, é um número absurdo, levar o time tantos anos assim para playoff. Outro dado absurdo do Curry, para mostrar que ele é esse armador arremessador, é que, olha só, ele é o maior arremessador da história de 3 pontos da temporada regular da NBA. Ele é o maior arremessador de 3 pontos dos playoffs, da história dos playoffs, da história das finais, da história de uma única temporada, que foi a temporada de 2016, ele fez 402 bolas de 3. Em um único playoff, que ele teve 98 bolas de 3. Em uma única partida de All-Star Game, que foi nesse ano de 2022, ele teve 16 bolas de 3 nesse ano. E em uma única partida da final da NBA, que foi em 2018, que o Curry fez 9 bolas de 3 nessa partida, que foi a final contra o Cleveland Cavaliers, que o Curry e o Warriors conquistaram seu terceiro título nesses últimos 8 anos. É ou não é o maior arremessador de 3 pontos da história e é o nosso armador arremessador, sem dúvida, Stephen Curry. E pra gente fechar aqui o episódio, eu vou dar minha opinião, qual que é meu ranking, meu pódio, meu top 3 armadores da história da NBA. Sem dúvida, na terceira colocação, vou colocar Oscar Robertson, que foi gigantesco. Só por esses dados que a gente trouxe aqui, deu pra ver o quanto que ele pontuava, o quanto que o seu aproveitamento era bom e o quanto que ele jogava, que preparo físico ele não tinha que ter. Minutos por jogo altíssimos que a gente falou aqui hoje. Sem dúvida, esse armador scorer deu o primeiro título para o Milwaukee Bucks na história do Bucks, junto com Kareem Abdul-Jabbar, e marcou a história da NBA, a gente não pode negar. Então, para mim, terceiro lugar, Oscar Robertson. E agora, quem que tá em segundo? Quem que tá em primeiro? Que rufem os tambores. Quem que é o segundo maior armador da história da NBA? E aí, por consequência, a gente já vai saber quem que tá em primeiro. Em segundo lugar, pra mim, ainda está Stephen Curry. Stephen Curry, apesar de ser um jogador mais recente, né, que a gente tá vendo a história acontecer, ser o maior arremessador, pra mim, da história da NBA, de 3 pontos, de 2 pontos, arremesso em geral, tanto que eu dei o codinome de armador arremessador, pra mim, ainda o Stephen Curry não passou o tio Magic Johnson, porque, galera, se você viu só uma pitada dos dados que eu trouxe aqui, tanto em números quanto fatos históricos do Magic Johnson, deu pra ver o quanto ele foi absurdo. O cara com 20 anos de idade, seu primeiro ano da NBA, ganhar o título e ser MVP da final, depois ganhar outros 4 títulos, formando aí 5 títulos da NBA, 3 MVP de finais. Ele foi absurdo. O Magic Johnson, junto lá na década de 80 com o Larry Bird, mas principalmente o Magic, foi o cara que levou, que disseminou, que deu gosto, principalmente dos americanos, levar o basquete, a NBA, a ser um esporte tão popular. Não só fora de quadra, né? Vamos falar dentro de quadra. O Magic Johnson, olha só, ele levou o Lakers para todos os playoffs que ele participou. Ele foi absurdo demais. Então, pra mim, na minha opinião, não vi, né, o Oscar Robertson jogar, nem o Magic Johnson jogar, só vi vídeos, né, vídeos da época, e é lógico que eu vi muito mais o Stephen Curry jogar. Acompanhei toda a carreira do Stephen Curry até hoje, então é lógico que a gente acaba tendendo a falar, não, o Curry é melhor, o Curry é maior, ele é o melhor armador, mas quando a gente vai com frieza, tirando um pouquinho o coração, olhando mais para a razão de tudo que aconteceu, o Magic Johnson ainda é, assim, o maior armador da história da NBA por tudo que ele jogou, tudo que ele fez dentro e fora de quadra, mas falando principalmente dentro de quadra, ele era absurdo. Um armador ainda, galera, de 2,6 de altura, o Magic Johnson. Magic Johnson tinha o tamanho do LeBron e tinha tanta habilidade com a bola, habilidade nos passes, quase 20 centímetros mais alto que o Stephen Curry. E quanto o jogador é mais baixo, ele tem mais agilidade, mais habilidade, que é a característica do armador, né? O armador geralmente é um jogador mais baixo, assim como o Curry. Já o Johnson, o Magic, com 2,6 de altura, gigantesco. Mas aqui eu poderia ficar horas e horas falando o quanto que eu acho o Magic Johnson ainda na primeira posição e o Curry na segunda. Mas acho que o que a gente trouxe aqui até agora já deu pra entender. O Curry pode passar o Magic sim. Tem muito chão pela carreira ainda do Stephen Curry. Mas ainda
Magic Johnson primeiro, Stephen Curry em segundo, Oscar Robertson na terceira posição, maiores armadores da história pra mim. Então é isso, galera. Se você gostou desse episódio, já solta o dedo no like aqui e não se esqueça, se não tiver inscrito ainda, clique no botão aqui embaixo, siga e se inscreva no Rebodank. Então é isso, valeu, falou!